Oi, meu nome é Mariana e junto com o Anderson, a Bruna e a Júlia, eu vou apresentar o terceiro projeto de cálculo numérico. Nós somos estudantes de Engenharia de Produção e Manufatura na Unicamp, estamos cursando a disciplina de cálculo numérico e agora, no terceiro módulo, a gente vai estudar um pouco sobre sistemas lineares. O terceiro projeto, a gente tem que estimar a temperatura de uma máquina. A gente tem que usar para isso dois métodos iterativos, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. E a gente tem algumas condições dadas no enunciado, que a precisão é de 0,01 e o número máximo de iterações é 20. Assim, a gente tem que descobrir a temperatura a cada iteração, se convergiu e o número de iterações e qual o critério de parada utilizado. Para essa questão da temperatura, a gente vai usar quatro incógnitas, x, y, w e z, que são dadas a partir do nosso RA. Então, tem um cálculo, tem toda uma programação que vai permitir que a gente calcule esses valores e essa programação é dada pelo professor. Falando um pouco dos métodos iterativos, são métodos que vão transformar o sistema linear AX igual a B, em que A é uma matriz N por N, X e B são matrizes N por 1, que nem a gente vê nos slides, vai converter esse sistema em alfa igual C alfa mais G, no qual C é uma matriz N por N, G é uma matriz N por 1 e alfa é a solução do sistema linear que a gente encontrou anteriormente. Os métodos iterativos também têm critérios de parada. Um dos critérios é a precisão, que no nosso caso foi dado no enunciado que é 0,01. E para a gente calcular essa precisão, a gente tem que ver a distância entre a iteração k e a iteração k menos 1. Essa distância, se ela for menor do que a precisão, a gente para. Se não, a gente continua. Um outro critério de parada utilizado é o número de iterações. Se ele for mais do que 20, que nem a gente definiu lá no enunciado, a gente para. E se for menos do que 20, a gente continua fazendo as iterações. O primeiro método iterativo que a gente vai estudar é o método de Gauss-Jacobi. Nele, a gente vai isolar o vetor x pela diagonal. Mas como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai obter a matriz C. Na matriz C, a gente vai zerar todos os elementos da diagonal principal e os outros elementos a gente vai deixar negativo e dividir pelo elemento da diagonal principal da linha em questão. Então, A12, por exemplo, vai ficar menos A12 dividido por A11. E assim vai. E na matriz G, a gente vai dividir o elemento da matriz B, pelo elemento da diagonal principal da linha em questão. Então, B1 vai ser dividido por A11, por exemplo. E obtendo os valores de C e de G, a gente vai encontrar x, porque x é igual a Cx mais G. Então, como que a gente vai fazer? O x de cada linha vai ser 1 dividido pelo elemento da diagonal principal dessa linha, multiplicados pelo b dessa linha, menos os outros elementos dessa linha multiplicados por x. E assim, a gente vai seguindo as nossas iterações. Então, assim, essa é a nossa primeira iteração. E daí a gente vai seguindo esse ciclo para conseguir o valor final que a gente quer encontrar. Então, como que a gente vai fazer a próxima iteração? Pensando numa iteração k mais 1, a gente vai fazer todos esses valores que a gente encontrou, mais o x ele vai ser multiplicado pela iteração anterior. Como que vai funcionar então? O x de k mais 1 vai ser igual a 1 sobre o elemento da diagonal principal da linha, multiplicados pelo b da linha, menos todos os elementos multiplicados por x de k, da iteração k. E assim vai. Então, depois de todas as iterações, a gente vai encontrar o valor que a gente está buscando. E é assim que funciona o método de Gauss-Jacobi. Bom, então eu vou explicar para vocês como funciona o método de Gauss-Seidel. Ele é um método de Gauss-Jacobi aprimorado. Então, ele começa com a mesma base, igual a Mari explicou pra gente. A gente tem a mesma questão da fileira principal, e aí a gente obtém a matriz C, a matriz G e depois o XK, a matriz do XK. Bom, então o que muda nesse método do Gauss-Seidel? Por ele ser mais aproximado, na verdade ele muda o método de achar o XK mais 1. Antes a gente usava no Gauss-Jacobi o XK só. Agora a gente vai pegar a iteração mais recente, que é o XK mais 1, anterior. E a gente vai usar isso nos cálculos para ter uma maior precisão. Então, na segunda linha, né, para calcular o x2k mais 1, a gente vai usar o x1k mais 1. E assim vai. Porque aí a gente vai tendo uma maior... Bom, para avaliar a convergência dos métodos, vai variar um pouquinho. Para o método de Gauss-Jacobi, a gente vai usar o critério das linhas. A gente vai, primeiramente, pegar a matriz C. E a partir dessa matriz C, a gente vai estipular um alfa para cada linha, que é obtido pela conta do somatório dos termos da linha, menos o termo da diagonal principal, dividido
por esse elemento da diagonal principal. A gente vai achar esses alfas. O alfa máximo, se ele for menor que 1, é porque converge o método. Se ele for maior que 1, não converge. Bom, já para o método do Gauss-Seidel, a gente vai usar o critério de Sassenfeld. O que ele diz? No beta 1, a gente vai usar agora a constante beta. No beta 1 vai ser igual o mesmo método de cálculo do alfa 1. Já para os próximos betas, a gente também vai pegar a iteração mais recente, vai pegar o mais aproximado para ter a maior precisão também. Então, a gente vai usar o beta anterior, vai ser a nova fórmula que tem aí do beta I do slide para vocês verem bonitinho. Quanto menor o beta, maior mais rápida essa convergência, né, do método. E semelhante ao método do critério das linhas, a gente tem que, se o beta máximo for menor que 1, também converge. Bom, agora que a gente já saiu a parte teórica do método do Gauss-Jacobi, a gente vai fazer a parte prática, que é a realização de um programa no Python, para que a gente consiga realizar a descoberta de uma matriz e das suas variáveis através do método do Gauss-Jacobi. Então, para isso, primeiramente, a gente vai pegar as duas bibliotecas principais, que é a Random e a Math, e em seguida a gente vai achar 4 números aleatórios através desse códigozinho que o professor passou pra gente, e com isso a gente descobre x, y, w e z. A segunda parte, a gente vai pegar esses valores que a gente encontra nos vetores de x, y, w e z e vai comparar com a precisão do exercício. E logo em seguida, a gente vai importar essa funçãozinha aqui, a Gauss-Jacobi, da biblioteca que a gente já importou anteriormente, para que ela possa auxiliar a gente no processo de descobrir e realizar essa atividade no método do Gauss-Jacobi. Então, em seguida, a gente vai expor uma solução para essa função que a gente encontrou anteriormente, com os valores anteriormente. E a parte 5, a gente vai printar as iterações que a gente vai encontrar durante esse método, e também a gente define as iterações máximas, que são 20, e a precisão nossa, que é 0,01. A parte 6, a gente vai unir todas as iterações que a gente já encontrou durante esse método, e a gente vai atualizar esses valores para que eles possam sair lá no finalzinho, tudo um embaixo do outro, bonitinho, como a gente quer, como a gente espera. Então, a parte 7 é quase a parte final do nosso trabalho, dessa programação, e nela a gente vai atualizar uma parada para o nosso programa, para que ele não rode para sempre, né? Senão a gente nunca vai acabar, ou até o programa não tem uma capacidade para isso. Então, a gente vai pegar o critério de parada para módulo de xk mais 1 menos xk, tem que ser menor do que o nosso critério de parada, que é o 0,01, uma precisão nossa. E logo em seguida, a gente vai printar os valores que a gente obteve de acordo com esse programa, que vão ser a matriz X, o valor de T11, T12, T21 e T22. Então, agora eu vou rodar o programa que a gente realizou aqui. O RA que a gente escolheu foi o 2474400. E para ele, a gente encontrou o número de x para 22, y 42, w 237 e z 5. E aqui a gente pode ver todos os valores para x, de acordo com as iterações que a gente encontrou. Ao todo são 13. Aqui a gente também vai encontrar a matriz x, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. E também a gente encontrou o valor para T11, 12, 21 e 22. O próximo RA que a gente escolheu foi o RA 241281. Rodando aqui o programa, a gente encontra o X21, o Y31, o W220 e o Z3. Temos as iterações aqui do programa, ao todo também são 13. E encontramos o valor para a matriz X, que é esse aqui que eu estou te mostrando para vocês. E também o valor para T11, T12, T21 e T22. Bom, galera, esse foi o nosso programa para o método do Gauss-Jacobi. Muito obrigada. Salve, galera! Agora eu vou comentar sobre a programação que a gente fez para a resolução do exercício utilizando o método de Gauss-Seidel. E queria fazer uma ressalva de que, como os dois métodos são muito parecidos, né, o de Gauss-Seidel e o de Jacobi, isso acabou refletindo muito na programação, porque a programação ficou acabando quase idêntica, né, para os dois métodos. Então, para não ficar uma coisa muito repetitiva de eu acabar explicando os códigos de novo, que a Bruna já explicou para o método de Gauss-Jacobi, eu vou explicar só as únicas partes que diferiram
do código dela. E aí depois eu vou fazer uma comparação entre os dois métodos utilizados. Bom, galera, eu deixei destacado aqui para vocês o que acabou ficando diferente da programação do método de Jacob. Eu vou explicar para vocês o que acabou mudando. Bom, aqui para o if a gente colocou uma condição que para entrar nele o índice da linha tem que ser maior que o da coluna. Atingir essa condição, o programa vai acabar executando essa operação aqui. E aqui nessa equação, a gente, em vez de colocar o x, a gente acabou utilizando o x de k. Porque inicialmente a gente só tem um valor para x e necessariamente o x de k tem que ser igual a ele. Bom, depois de encontrar o primeiro valor, a gente vai utilizar ele para encontrar os outros. Então, para x2, a gente vai utilizar o valor já encontrado, que é o x1, para encontrar ele, e assim por diante. Então, a gente colocou uma condição aqui no elif, né, que para entrar nele, o índice da linha seja menor que o da coluna, evitando que a gente pegue os elementos da diagonal da matriz. E, bom, atendida essa condição, ele vai entrar vai realizar essa operação aqui, e aí sim a gente acabou colocando o x, porque o x ele vai ser o x encontrado na iteração anterior. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os valores que a gente acaba encontrando com os RAs do meu grupo. Eu já rodei com um dos RAs, que é o 247400. Para esse RA a gente teve esse valor de XYZ aqui, e o número de iterações foram 8. E os valores da temperatura encontrados foram esses aqui. Agora eu vou testar para um outro RA. Bom, os valores foram esses aqui de XYZ, o número de iterações foram 8 também, e os valores da temperatura foram... Galera, eu deixei aqui separado para vocês aqui os resultados de cada método para cada RA, e agora eu vou fazer uma comparação entre os dois métodos. Bom, analisando aqui, a gente percebe que para os valores de temperatura, nos dois métodos, os valores são bem próximos, o que é bom. Porém, a grande diferença aqui é justamente em relação ao número de iterações. Se a gente analisar, o número de iterações de Gauss-Seidel acabou sendo bem menor que o de Jacob. E o que é esperado, porque o método de Gauss-Seidel ele acaba pegando valores de x que ele encontrou e utilizando eles para encontrar novos valores. Então a tendência é que ele convirja mais rapidamente. Porém, não é para todo caso que isso vai acontecer. Tem situações em que acontece o contrário, onde o de Jacob acaba convergindo mais rapidamente do que o de Seidel. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido a explicação. E muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui.